Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Estou aqui logo no início desse programa ao lado de uma imagem de São José, o pai adotivo de Jesus, pois o programa de hoje é dedicado a São José. Dia 19 de março, a igreja relembra a festa de São José. Claro, ele merece. Vamos conversar, por exemplo, por que São José, o pai adotivo de Jesus, quando a igreja lembra as virtudes dele, coloca no superlativo? Por exemplo, castíssimo São José. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Os títulos que os papas, no decorrer dos séculos, foram atribuindo e dando a São José, merecidamente, é claro. Por que deram esses títulos? Em que ocasião isso aconteceu? Enfim, o contexto, do período, onde São José vivia, que casou com Nossa Senhora, tinha toda uma questão cultural naquela época. Tudo isso conversaremos no programa Eclésia de hoje, dedicado a São José. O Padre Guido Montinelli já está ali, me aguardando ali na bancada. Ô Padre Guido, hoje, dia 19 de março, é dia de São José, mas não é o único dia no ano que a igreja relembra a memória dele, né? Perfeito, Eric. Dentro do calendário litúrgico, São José é comemorado duas vezes. Duas vezes no ano? Exato, no dia 19 de março, certo? Como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. E no dia 1º de maio, como exemplo dos operários. Ah, aí é aquela festa de São José Operário. Exato. Né? Dia 1º de maio. Que coincide com o Dia Nacional Mundial, aliás, do Trabalho. Que bonito, então. São José tem duas datas no calendário litúrgico, merecido, é claro, Padre Guido, muitas coisas a gente vai conversar no programa sobre São José, mas eu acho que a gente pode ir no início dessa história, Sim. Nós temos muitas informações de São José, a tradição, nos trouxe, então nos apresenta essa figura do pai adotivo de Jesus, mas é verdade que muitas dessas informações são de textos apócrifos, Sim. E como que a gente faz para colocar isso na balança, Padre Guido? O que a gente deve ter de certeza sobre São José? Como é que separar o joio desse trigo aí? Em primeiro lugar, podemos alcançar um objetivo de valorizar o texto bíblico, certo? Certo. E nós temos dois textos bíblicos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que falam exatamente da infância de Jesus e da formação da família também de Jesus. Certo. Podemos logo dizer, você fez uma introdução maravilhosa, colocando os títulos no grau superlativo, castíssimo, etc. Mas dentro da linguagem bíblica, temos a expressão de homem justo. Mateus define José como um homem justo. Certo. Um homem que, através do seu silêncio, da prática das suas virtudes, não somente aceita Maria como sua esposa, mas aceita, sobretudo, a vontade de Deus, que não batia perfeitamente com a sua vontade pessoal. Certo. Mas ele, diante da obediência, ele tirou o chapéu, como se diz, no pleno respeito, e permaneceu puro, casto, até o final da sua vida. Mas está certo, A igreja se refere a ele como castíssimo, Sim. É para valorizar de maneira especial essa virtude dele? Sim, exato. E esta virtude da castidade, hoje, digamos assim, não muito apreciada, Certo. mas tem um valor histórico profundo. Porque temos passagens, até no Antigo Testamento, de homens que viviam com o santo temor de Deus e que, quando recebiam uma revelação da parte de Deus, veja, por exemplo, o caso de Noé, como também do mesmo Moisés, a primeira reação humana, eles não praticavam mais o ato sexual. Certo. Mantinham a sua vida mais pura, mais casta, pelo fato de ter sido, digamos, não digo privilegiados, mas não era uma coisa comum receber um sinal, uma voz da parte de Deus ou até uma missão a se realizar. Certo. Por isso, São José era o esposo de Maria, certo? E nós o colocamos hoje sobre os altares com este título que bate perfeitamente com o seu status profissional. Mas, ao mesmo tempo, ele obedeceu plenamente a um projeto divino maravilhoso, aceitando Maria como sua esposa, mesmo não tendo relações com ela. É um exagero dizer, Padre Guido? Eu acho que não, mas o senhor me corrija se eu estiver errado.
A figura de São José foi fundamental para a nossa história de salvação, Sim. para o cumprimento das profecias? Perfeito, obrigado por esta pergunta. Porque São José era descendente de Davi, Certo. era natural da cidade de Belém, certo? Na periferia hoje da grande Jerusalém. E como é que nós sabemos deste pormenor? Porque o imperador de Roma mandou fazer um recenseamento na Palestina para saber qual era o número exato dos moradores desta terra que acabava de conquistar. Certo. José, que morava na Galileia, né, na cidade de Nazaré, foi obrigado a se recadastrar. Por isso enfrentou esta viagem de mais ou menos 170 quilômetros com Maria, que estava no último mês de gravidez, e chegou em Belém. Só que lá em Belém, as pessoas, notando talvez o traje muito humilde, seja de José, como também de Maria, e notando sobretudo Maria, que estava nos últimos dias de gravidez, está registrado um episódio muito lamentável, que ninguém quis abrir as portas de casa para hospedar a Nossa Senhora. E foi assim que, a poucos quilômetros do centro de Belém, numa manjedoura, acabou nascendo o nosso Salvador. O Padre Guido, o senhor está fazendo essa explicação para deixar bem claro, se eu entendi bem, de que quando a gente ouve a profecia bíblica, né, de que da casa de Davi sairia o Messias, né? Sim. Ou seja, o título de Jesus, filho de Davi, né, só se cumpre a profecia por causa de São José? Perfeito, exatamente, porque José diante da lei, é o pai de Jesus. O pai jurídico, você falou exatamente a expressão de pai adotivo, né? Porque não é o pai natural, certo? Não teve nenhuma participação de homem na formação do corpo, né, de Jesus. Maria gerou Jesus na sua natureza humana, mas Jesus é pessoa divina, né? E, portanto, José é descendente de Davi. Seria o caso até de citar alguns textos apócrifos que comprovam exatamente, até parecem historinhas, até lendas, um privilégio especial único na história que favoreceu exatamente a pessoa de José. Não sabemos, digamos assim, muitas coisas da data da vida dele. Devia ser um jovem, geralmente com 17, 18 anos, e Maria com 14, 15 anos. Hoje nós ficamos um pouquinho, como é padre, naquela idade para casar. Era normal, naquela época, para as meninas judias ganhar o primeiro filho com 16 anos de idade. E podemos logo dizer que Maria não deve ter fugido a esta regra. Às vezes, digamos a verdade, prezados amigos e telespectadores, nós erramos um pouquinho na iconografia de José. Representamos São José com um menino Jesus no colo, né, com cabelos brancos. Como se fosse um senhor mais de idade. Exato, parece o vô com o neto, não um pai com um filho. Mas, entendeu? Por isso, podemos dizer claramente que Jesus nasceu numa família com a idade normal do casamento. Quindi Maria com 15, 16 anos, alguns textos chegam a dizer até 14 anos, né, de Nossa Senhora. Mas mudamos na idade normal e José devia estar com 17, 18 anos quando nasceu Jesus. Nós começamos essa conversa, eu justamente estava citando isso, essa questão dos textos apócrifos, né? As informações que não estão em livros, né? Onde a igreja não reconhece como divinamente inspirados. Então é difícil a gente afirmar, né, a veracidade desses textos, né? Claro, como o Padre Guido já explicou do início, se a gente ficar só com Lucas e Mateus, já temos informações suficientes, né, para destacar a grandiosidade de São José, o homem justo, né? Imagina a Sagrada Escritura chamar alguém de justo, né? É muita coisa. Que acreditou num sonho, tudo mais, a gente vai conversar sobre isso ainda. Sim. Agora, do ponto de vista lógico, isso que o senhor estava explicando, Padre Guido, só se a gente pensar da cultura da época, não está errado pensar. E aí, o senhor já falou da questão da idade, então provavelmente Nossa Senhora entre 14 e 15 anos, Sim. São José provavelmente de 16 a 18, né? Se tiver os seus 20, também continua sendo jovenzinho, né?
E o casamento naquela época era muito cedo, era uma cultura, como o senhor já explicou, mas eu queria que o senhor explicasse pra gente o contexto do casamento, que é um pouco Sim. diferente da nossa cultura hoje, né? Logo de cara, eles se casavam, mas não necessariamente já iam os dois morar numa mesma casa, né, Não. Padre Guido? Explica isso pra gente. Exato. Na época de Jesus, é claro, é um estudo que valoriza também a cultura daquele momento. A celebração do casamento era feita por etapas, conforme exatamente a lei de Moisés. Certo. Digamos que a festa de casamento geralmente se realizava na casa da noiva e durava 6 dias. Ainda bem, Eric, que nós escapamos desta. Imaginava preparar uma festa como se bebe por 6 dias. Porque dá muito trabalho, né, Padre Guido? Não tinha nenhum meio de comunicação, a não ser a passagem de uma voz para outra, né? E quando chegavam os familiares e convidados e amigos, acampavam com as suas tendas ao redor da casa da noiva. Certo. A noiva não aparecia naquele momento. Somente ao término dos 6 dias, o quarto onde ela morava, com um acesso, digamos assim, restrito aos familiares mais íntimos, era iluminado com algumas tochas e ela finalmente se abria nas portas, recebia os cumprimentos de todas as pessoas convidadas. Certo. Agora, logo após desta cerimônia assim, desta manifestação muito cheia de tanta alegria, de profundas emoções, todos voltavam para suas casas. E atenção, minha gente, inclusive os noivos. Uma coisa absurda no dia de hoje. A noiva ficava na sua casa e o noivo voltava para a sua casa também. Quer dizer, já eram casados, mas ainda não era hora de morar juntos. Exato. E o tempo que deviam ficar separados era um tempo escolhido, conforme a lei de Moisés, pelos noivos mesmos. Certo. O mínimo era de 3 meses e o máximo de 1 ano. Somente após este período que os dois, mesmo sendo casados, deviam viver separados, os dois começavam a coabitarem. Se alguém hoje visita a cidade de Nazaré, lá na Palestina, tem a casa de Nossa Senhora e mais ou menos 90 metros é a casa de José. Ainda dá de ser visitada, inclusive até com a carpintaria. Olha só, Sim, já sim. o senhor vai falar essa questão da carpintaria, que tem uma questão muito interessante para a gente discutir sobre isso. Mas, Padre Guido, nesse período, então, que no caso os noivos escolheram que o mínimo era 3 meses, eles poderiam escolher de 3 meses a 1 ano. Sim. Foi nesse período que Nossa Senhora ficou grávida? Bem no começo deste período, o arcanjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, apresenta o projeto de Deus. Maria, na sua humildade, responde com a famosa frase: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E o anjo, antes de desaparecer, dá uma notícia para Maria. Olha que uma tua parenta, Isabel, veja bem os pormenores, idosa e estéril, está já no 6º mês de gravidez. E, devido à idade avançada, precisa de uma ajuda. Vai ajudá-la. E Maria, o Evangelho de Lucas é belíssimo, usa uma expressão no evangelista que não pensou 2 vezes Nossa Senhora. Foi às pressas. Às pressas, em língua latina, festinans, correndo. Foi da cidade de Nazaré até a cidadezinha de Ein Karim, bem perto de Jerusalém, onde morava esta sua parenta Isabel, com Zacarias, que estava esperando o bebê, já estava no 6º mês. Maria permaneceu 3 meses na casa de Isabel. Portanto, assistiu ao parto de João Batista. Se ela chegou lá, Isabel estava grávida de 6 meses, Exato. Ela esperou os 3 meses concluir a gravidez. Exato. Provavelmente foi uma gravidez normal. Normal. Nasceu João Batista. E ela voltou, já tinha passado os 3 meses, voltou para Nazaré para começar a coabitar com José. Foi um dos momentos mais dramáticos, né, na vida de José como homem, notar Maria que estava grávida. Porque, Eric, a lei daquela época era muito dura. E quando acontecia uma infidelidade conjugal da parte da mulher, este fato dava ao marido 3 direitos. Certo.
O primeiro direito, gente, parece incrível, mas observamos, era assim. Matar a mulher, direito de matar a mulher com pedras. Segundo direito, gritar publicamente ao escândalo e desfazer o casamento. Certo. A terceira opção, que foi aquela que José escolheu, desfazer o casamento em silêncio. Enquanto ficava perturbado, que nunca teria imaginado Maria como estava traindo o seu esposo, né? Eis que o mesmo arcanjo Gabriel aparece também a José, com aquela frase bela, não fique preocupado, Maria não te traiu. O que está acontecendo no corpo dela não é obra de homem algum, é uma intervenção direta de Deus. E a partir daquele instante, José aceita Maria como sua legítima esposa e logo em seguida aceita Jesus diante da lei como seu legítimo filho. Bom, de cara destaca uma virtude de José aí, né? Porque ele teve que ter fé, né? Foi uma ação de fé, acreditar num sonho, né? Exato. E esta fé é, digamos assim, uma característica extraordinária na vida dele. Porque diante deste sinal extraordinário de Deus que escolheu a sua família para dar continuidade ao grande mistério da redenção, José se mantém casto para toda a sua vida. Eric, é bom lembrar que a Igreja, no decorrer de 2000 anos de história, definiu algumas verdades de fé a respeito de Maria. No ano 639, o Concílio Romano definiu a virgindade de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. Indiretamente, as qualidades de José estavam presentes ainda nessa verdade de fé. Exato. Também, né? Ele também se manteve casto. Se manteve casto e se colocou ao lado da vontade divina, no pleno respeito. Por isso, além da fé, nós notamos a fortaleza como homem e resistir também às suas tentações, era homem como nós, e respeitou plenamente a vontade divina, aceitando o projeto de Deus que se realizava através de Nossa Senhora e também da sua boa vontade. É isso aí, Padre Guido. A gente vai para o primeiro intervalo. O senhor vai falar bastante ainda sobre outras características, virtudes de São José. Alguns títulos também que a Igreja deu a São José no decorrer dos séculos, né? Mas eu queria que o senhor falasse logo depois do intervalo sobre uma questão interessante. Nós já passamos aqui por ela. São José era realmente carpinteiro, né? Isso está atestado inclusive nos evangelhos. Sim. Mas tem uma certa ironia entre dois desses textos, onde cita que José era carpinteiro, que nos dá a entender uma possível morte precoce de São José. Bom, o senhor vai explicar para a gente já, né, o que é isso depois do intervalo. Só quero lembrar antes dos nossos amigos telespectadores que o programa Eclésia tem uma página no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, é fácil. É só você pesquisar lá na busca do Facebook, Programa Eclésia, né? A palavra Eclésia, lembrando que tem duas letras C, né? Programa Eclésia. Você procura lá no Facebook, curte, né, a nossa página do Programa Eclésia e nós vamos disponibilizando aos poucos todos os programas que nós já fizemos aqui no decorrer desses últimos anos, né? Os programas antigos, os novos, divulgação dos nossos programas, quem sabe alguns conteúdos exclusivos, a gente consegue fazer uma gravaçãozinha aqui com o Padre Guido sobre algum trechinho ou outro exclusivo para o Facebook, enfim. Curta a nossa página lá no Facebook, Programa Eclésia, que é uma boa maneira de divulgar o nosso trabalho também, tá bom? A gente vai para o primeiro intervalo agora então, e logo depois do intervalo o Padre Guido explica essa história aí. Será que São José morreu quando Jesus ainda era jovem ou não? A gente volta já para falar sobre isso.